Vamos falar agora sobre qual é o propósito da visualização, que eu acho que talvez muita gente esteja usando a visualização de maneira um pouquinho errada. E isso pode gerar frustração. E a frustração não vai ser o melhor sentimento que você vai poder sustentar, a melhor energia que você vai emanar. E aí muitas vezes você visualiza da maneira errada, não acontece do jeito que você queria, do jeito que você imaginou, e aí você se frustra. E aí você pensa, tô fazendo errado, não sei como é que eu faço, não sei o que eu faço, quero visualizar, não consigo, e fica nesse ciclo, né? Então vamos falar qual é o propósito da visualização. A maioria das pessoas acha que tem que visualizar com riqueza de detalhes, porque aí o universo vai me dar tudo do jeitinho que eu quero. Então eu tenho que imaginar bem específico, porque se eu errar um detalhe na minha visualização, vai vir errado porque eu pedi errado. O universo é meio burro, né? Ele é meio... Você pede um homem lindo, incrível, maravilhoso, mas você esqueceu que ele não podia bater em mulher. Aí ele te dá um homem lindo, maravilhoso, bonito, rico, mas ele te agride. Aí você fica completamente infeliz com aquele homem. Você fala, ai, gente, visualizei errado. Esqueci de dizer pro universo que ele não podia ser um agressor de mulheres. Então, assim, tô debochando, tô usando de ironia para mostrar como não faz sentido isso. Não faz sentido. Você está vibrando alto, você está feliz, você está alinhado com a fonte e você atrair errado porque esqueceu de um detalhe na fórmula, sabe? Então, na verdade, a gente não visualiza para manifestar a coisa do jeitinho que a gente quer. Eu estava lendo uns resumos meus antigos e aí não tá escrito lá que é do Joe Dispenza, mas com certeza pelo conteúdo, né? Muito dos livros dele tá ali. Eu não sei se eu tirei aquele resumo de um livro ou de um vídeo, mas ele falava: viva no futuro de sua preferência. O que é viver no futuro de sua preferência? Ele fala que a gente tem que parar de olhar a realidade, que a gente olha a realidade como ela é e a gente fica chateado, né? Olha como tudo tá errado. E aí começa aí, porque você fica chateado, você tá emanando um troço ruim, vai permanecer, né? Mais do mesmo, mais daquilo. E aí que entra a visualização, o Neville Goddard chama mais imaginação, né? Esqueci o nome dela. Louise Hay, quase que não sai. Louise Hay fala mais de afirmações. Enfim, independente do nome que a gente está dando para a técnica que a gente está fazendo, não importa. É isso que o Joe Dispenza está falando, viver no futuro da sua preferência. Então, ao invés de olhar a sua realidade ruim ou de pensar no futuro terrível, que é a coisa do ansioso, né? Ele imagina o futuro, mas ele imagina o futuro caótico, tudo dando errado. Então, para viver no futuro da sua preferência. Eu li isso, fiz umas anotações novas a respeito disso e abri o Instagram e cai, coincidência, né? Entre muitas aspas, que a gente não acredita em coincidência, um vídeo curtinho do Bashar falando de quê? Visualização. E aí eu lembrei, né, que o tio Abraham também vivem falando o que você prefere, pensa no que você prefere, para de falar sobre o que você não gosta, sobre o que você não quer, fala sobre o que você prefere. E aí o Bashar fala, o único propósito da visualização é que você atinja, alcance, sinta. Ele fala de excitação, né? Pode ser empolgação, pode ser felicidade, alegria, emoção, gratidão, não importa também. É um sentimento bom, gostoso. É diferente você querer algo que é uma emanação de falta, de carência, de você. É bem diferente quando você tem, quando você desfruta
Quando você está vivendo aquilo, e você sabe quando você está naquele momento que você fala, que delícia, que prazer, ou quando foi muito bom, foi muito gostoso, você viveu. Então você também lembra daquilo com excitação, com alegria, com felicidade. Então ele diz que o propósito da visualização é esse. O propósito da visualização é atingir essa alegria. E aí ele fala, quando você atinge essa alegria completamente, totalmente, imediatamente, você solta a visualização, a imaginação. Por que você solta? Porque o objetivo não é que aquilo aconteça do jeitinho que você imaginou. O objetivo é alcançar o entusiasmo, alcançar a excitação, a animação, a felicidade. Alcançou, você solta, porque aí é onde entra o desapego. E aí o Bashar ainda diz, pode ser em alguns casos que realmente aconteça do jeito que você imaginou. Geralmente acontece até melhor. Então, coloca isso na sua cabeça. Visualização não é uma receita de bolo para que aconteça do jeito que eu quero. Visualização é um exercício, uma prática para elevar a minha vibração, para deixar o meu estado de ser elevado. E aí, nesse momento, eu solto o resultado e confio que o melhor vai acontecer do jeito que tiver que acontecer e não necessariamente do jeito que eu visualizei. E aí, isso vai te ajudar a ter menos frustração, porque você não tá com a expectativa engessada de que seja tudo daquele jeito. Então, quem já fazia assim, continua fazendo assim. Se ainda não viu o resultado, vai ver. Quem oscila entre conseguir fazer desse jeito e se perder um pouco no caminho, tá tudo bem também. É só lembrar, relembrar. E quem ainda não tinha escutado dessa maneira, Bashar falando sobre isso, ou não tinha entendido o que o Joey falava, né, sobre viver no futuro esperado, ou o que os Abraham falavam sobre o que você prefere, ou o que o Bashar falava sobre tenha uma foto mental do que você quer, que é a imaginação, e depois solta. O professor Olho Couto também fala muito, né? Solta. Então, siga o conselho dos nossos mestres e vamos praticar. Porque praticar é o mais importante. Não adianta fazer hoje e depois não fazer mais. Tem que fazer todo dia e tem que sustentar. Mais importante do que a prática. Você pode praticar e depois deixar para lá. É sustentar a energia que a prática te trouxe. Então tenham isso em mente e boas práticas.